Obrigado pela pergunta. A relação existente entre a Câmara e o Poder Executivo. Bom, meio que amenizando a regra que é o professor Wallace não tem muito filtro e é politicamente incorreto, ela tem pontos de acertos, isso vem de décadas. Talvez, se o nível de dissensões entre o Poder Executivo, a Câmara dos Vereadores de Itaperuna, e a Câmara e o Poder Executivo, Legislativo e Executivo, talvez o nível de briga, de contenda e de dissensões fosse ainda mais intenso, as conquistas que nós vemos acontecer em Itaperuna nos últimos anos, sobretudo nos últimos 4 anos, muito provavelmente não teria ocorrido. Então, assim, para não fazer parecer que o professor Wallace é um revoltado sem causa, que é que eu vejo entre os meus colegas candidatos a vereador quase sempre, desculpa, uma revolta sem causa. Ninguém presta, só presta o seu pessoal, só presta o seu grupo, só presta a sua aliança, só presta a sua bolha, só presta as pessoas que pensam como você. Todos os vereadores são compráveis, são vendíveis, se prostituíram. Não é isso que acontece. As intenções quase sempre são muito boas no início da carreira. Eu digo isso para aqueles que assumiram o mandato em 2000, assumiram a legislatura em 2020. Porque alguns já estão lá há 8, 12, 16, 20 e 24 anos. Como o professor Wallace via a relação? Promiscuída e comprometida. Eu acredito que durante as primeiras manifestações e sinalizações, a tentativa de vereadores eleitos na Câmara, assim como eu vejo. Eu estou dizendo que é uma percepção minha porque eu não posso dar dados aqui verdadeiros, Dados reais, não posso citar fontes. E outra, eu não tenho lugar de fala, porque ainda não me assentei naquela cadeira. Esperem que eu me assente lá um dia e o raio-x do que acontece dentro daquele poder, até onde os princípios da ética, da moralidade sejam preservados, cada eleitor do professor Wallace irá saber em primeira mão. Não há nada que ficará oculto dentro daquela Câmara se eu me assentar numa daquelas cadeiras. Mas eu vejo assim, boas intenções, vontade de fazer para o próximo, pessoas que têm uma atividade muito populista, candidatos, eu não sou um cara muito populista, mas existem candidatos que venceram em 2020 que pertencem a um nicho muito específico. Eu tenho os meus nichos também, militar da ativa, professor, profissional de saúde, mas somos muitos militares da ativa, talvez sejamos aí 3 candidatos a vereador da Polícia Militar do Rio de Janeiro, aqui em Itaperuna só. Talvez sejamos aí, talvez não, o França Bombeiro e o professor Wallace, desculpa, o professor França e o professor Wallace, ou França Bombeiro, Wallace Bombeiro, sejamos os 2 concorrentes para o cargo do Legislativo, mas nós temos um bombeiro militar candidato a prefeito. Então, assim, militar, profissional de saúde, professor, nós somos muitos. E aqueles que nos conhecem sabem da diferença de nível, do escalonamento da capacidade técnica, da competência e adestramento profissional e da estatura moral, mas está muito nichado. E aí nós acabamos elegendo candidatos em 2020, só para usar a última eleição, que foi quando eu tomei a decisão de me candidatar, eu fui observar o caminhar, a trajetória de cada um dos 13. E com raríssimas exceções, eu tenho que salvaguardar que existem exceções. Com raríssimas exceções, nós temos uma Câmara hoje prostituída, corrompida e inepta. O inepto talvez seria o predicativo melhor para quem está lá e diz assim, eu não sou prostituto, eu não me corrompi, eu não me vendi, eu protestei, mas talvez não tenha sido suficientemente capaz de mudar o estado de coisas. É assim que eu vejo a Câmara. Algumas pessoas que não se corromperam, é possível que haja lá um vereador, 2 ou 3 que não se corromperam, mas que não conseguiram ser suficientemente competentes para parar aquela Câmara, para revolucionar aquele sistema, para transgredir no momento que deve se transgredir e para mostrar um estado novo de coisas. É assim que eu vejo a relação. E, obviamente, não seria candidato se não tivesse me preparado durante 16 anos para mudar essa coisa. Muito obrigado pela pergunta.